Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram. Meu nome é Oswaldo Júnior, sou médico, otorrinolaringologista, atuo na questão respiratória em crianças e adultos. E toda segunda-feira, aqui às 21 horas, a gente tem live falando sobre amígdalas, adenoide, cirurgia, por que que existe essa indicação de fazer cirurgias de amígdalas e adenoide em crianças. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. E o que eu quero falar hoje com vocês aqui é essa jornada do paciente desde o dia da consulta até o diagnóstico e depois até de fato chegar à cirurgia. E também eu quero falar um pouco do pós-operatório, né? Então essa jornada ela se inicia, gente, com a consulta, né? Então a consulta é o ponto de partida. Então vamos chegando aí. Quem está afim de saber um pouco mais sobre essa cirurgia de amígdalas e adenoide vai se surpreender hoje aqui do que a gente vai falar. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é a amígdala, o que é a adenoide, o que são esses órgãos de fato, qual é a função deles e por que que a criança vai chegar até essa última etapa dessa fase, né, que é a cirurgia, e depois como é o pós-operatório, né, dessa criança, como ela vai precisar de um acompanhamento, até porque a cirurgia resolve muitas coisas, mas a cirurgia não é um fim de tudo, né? Ela é um evento muito importante na vida da criança, principalmente a criança que sofre com esses problemas, mas depois da cirurgia ainda tem algo a percorrer, então tem um caminho a percorrer. Tá? Então a gente vai falar o que inicialmente? Sobre o que são esses órgãos, né? E eu gosto de sempre começar as lives falando sobre o que é a amígdala, o que é a adenoide, o que são esses órgãos aí. Então, gente, as amígdalas e a adenoide são órgãos do sistema linfático, sistema linfóide, e esses órgãos eles têm uma função, né, uma função no sistema imunológico, né? As amígdalas e adenoide eles estão ali para a nossa proteção. É claro que quanto mais vai passando o tempo, eu gosto de falar muito disso também, quanto mais é, a criança vai se desenvolvendo, vai adquirindo a imunidade, né, com vacinas ou então com as próprias infecções, esses órgãos eles vão perdendo em importância porque eles são os órgãos da imunidade, mas eles não são específicos para nada. Eles combatem tudo que entrar ali no nariz ou na garganta da criança, tudo isso vai ser combatido. Então, qualquer vírus, qualquer bactéria, ou até mesmo essas partículas de poeira, de coisas que causam alergia, vão inflamar a adenoide e as amígdalas e podem gerar realmente um crescimento excessivo. Mas o problema de tudo é quando esses órgãos começam a crescer demais de tamanho, gerando aí uma dificuldade na passagem do ar. Olha que interessante isso. Então, a adenoide que fica ali no fundo do nariz e as amígdalas que ficam lá no fundo da boca, quase descendo para a garganta, eles podem crescer demais de tamanho. E aí começa todo o problema, porque essa criança que tem os órgãos muito aumentados, que são as amígdalas e a adenoide, ela começa a apresentar dificuldade na passagem do ar, principalmente à noite. Então começa aquele ronco, ou a criança que dorme de boca aberta, que baba, que mexe muito na cama, que tem um sono agitado, e isso vai repercutir no dia da criança também. Então, ao longo do dia, a criança pode ficar muito irritada, estressada, inquieta, agitada, com falta de concentração. Além disso, esses órgãos, quando eles estão aumentados demais de tamanho, eles podem também desenvolver ou ser ponto de partida para várias infecções. Então, a criança começa a respirar muito pela boca, tem infecções de amígdalas, tem as amidalites, tem infecção do ouvido, que são as otites, tem infecção de outras partes ali do sistema respiratório superior, que é ali da garganta para cima, e tudo isso por conta desses órgãos. Aí você vem me perguntar assim, doutor, eu entendi que esses órgãos eles podem afetar a criança, isso é muito comum, na minha família já tem algumas crianças que têm isso. Mas assim, ó, por que esses órgãos cresceram de tamanho? Por que que no meu filho a amígdala cresceu demais? E eu vou te dizer que a principal causa das amígdalas e da adenoide crescerem demais de tamanho a ponto de impedir a passagem do ar, a principal causa é genética. Então não é a rinite, não são as gripes, não é o frio, não é tomar gelado, não é brincar na terra. Gente, isso aí vai impactar de uma certa forma? Sim. A rinite é importante sim, então vai causar também um estímulo excessivo na adenoide, nas amígdalas. As infecções também, na rinite também, essa questão de a criança se submeter a situações, por exemplo, banho de piscina, tomar gelado, essas coisas, pode ajudar um pouco. Mas o principal, eu diria, mais de 80% do problema é genético. Então, essa criança, eu sempre pergunto para os pais na consulta. Quem é meu paciente aí já sabe.
quem pai, mãe, quem de vocês tem esse problema ou já tiveram na infância? Aí a mãe fala assim, ah, doutor, eu quando era pequenininho assim, eu tinha muita infecção de garganta, eu lembro que eu ia pro pronto-socorro direto. Ou então o pai fala, ah, doutor, na minha família tem várias crianças que têm esse problema e isso aí é herança da minha parte mesmo, porque eu tive esse problema também, eu já fiz cirurgia na infância, ou seja, é de fato um problema genético, né? Então assim, essa criança, ela vai sofrer, né, alguns problemas por conta do crescimento excessivo das amígdalas da adenoide. Quer dizer que todas as crianças que têm esse problema precisam de operar, precisam de cirurgia? Não necessariamente. Mas esse problema ele vai deixando pistas ao longo do caminho, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar. De fato, se essa criança respira muito pela boca, tem um sono agitado, um sono muito inquieto, essa criança vai ser uma criança mais irritada, mais estressada, mais sem foco, mais sem concentração, né? Aquela criança que na escola não para quieta. Então, assim, a gente tem esse contexto, né? Tem esse contexto. Hoje a criança que fez cirurgia, inclusive hoje pela manhã, a mãe estava me falando, ô doutor, só vive tomando remédio, só vive gripado, só vive tossindo. É uma criança que é muito agitada, muito inquieta, não para quieto um minuto. É uma criança que tem o sono muito agitado. Então, assim, as pistas vão ficando no meio do caminho. Mas tem muita gente que ignora isso e vai levando isso como se fosse algo normal. Então, a criança começa a apresentar alterações crâniofaciais, que são essas alterações dos dentes, no formato do rosto, né? Então, a criança vai apresentando também ali, quando você olha a garganta da criança, está uma amígdala que está tampando tudo, o céu da boca da criança vai se alterando, a criança vai alterando o comportamento, vai alterando a concentração, vai tendo infecções de repetição, sempre com aquele catarro no nariz que nunca acaba. Então essas pistas vão ficando no meio do caminho e quando a criança chega lá na consulta, para mim, que é algo que eu queria falar para vocês, boa noite, vamos chegando aí. Então, gente, quem não pegou aí do começo, depois vai ficar salvo, tá, a live. E essa live depois a gente pretende subir ela no YouTube também, para ficar fixo lá para vocês. Então, gente, quando essa criança chega no consultório, eu sempre pergunto a mãe, ô mãe, por que você está trazendo seu filho, sua filha aqui no otorrino? E geralmente os pais focam, principalmente a mãe, foca sempre em uma queixa pontual ali. Ah, doutor, eu estou trazendo aqui porque ela vive gripada. Ou então, não, doutor, eu estou trazendo aqui porque a pediatra falou que meu filho tem a amígdala muito grande. Aí eu queria ver com você se é um caso de cirurgia ou não, mas ele é tranquilo, ele não sente nada não. Então assim, não, doutor, eu tô trazendo meu filho porque ele tem muita rinite, só vive espirrando, só vive fungando. Então assim, geralmente os pais focam em uma queixa específica. E na consulta eu começo a puxar detalhes da criança, do dia a dia da criança, porque às vezes os pais não conseguem dizer muito bem esses detalhes, mas quando a gente vai perguntando, eles falam assim, ah, doutor, eu não sabia que isso tinha a ver não. Ou seja, eu pergunto assim, ó, como é que é o sono dele? Ele ronca? Ah, doutor, realmente, ele ronca também um pouco. Ronca sim. Ah, tá certo. E me diz uma coisa, o seu filho, ele mexe muito na cama, ele tem um sono muito agitado, inquieto. Ah, doutor, aí ninguém consegue dormir com ele não. Quando ele vai lá pro quarto dormir comigo e com a mãe, ninguém consegue ficar na cama não, porque é chutando para um lado, chutando para o outro, mexendo e conversando, acorda, dorme. Ou seja, a criança tem um sono agitado, a criança ronca. Isso não foi relatado. E eu falo assim, ó, isso aí está acontecendo porque ó, quando ele respira muito pela boca, então o cérebro fica agitado e a criança não consegue ficar parada mesmo. Assim, ah, poxa, doutor, não sabia disso não. E me diz uma coisa, mãe, seu filho ou sua filha, durante o dia, ele tem um comportamento muito agitado assim, parece que está ligado na tomada, não para quieto um minuto. Ah, doutor, é desse jeito. A gente lá em casa não consegue nem dar conta não, porque é muita energia. Então associa que isso é uma energia excessiva da criança, quando na verdade essa criança no dia a dia, a criança que não dormiu bem, é uma criança que tem uma neuroagitação, é uma criança que não consegue focar, concentrar. E lá no consultório a gente percebe bem isso, enquanto eu estou conversando com os pais, a criança fica brincando. Então é aquela criança que brinca, pega 10 brinquedos ao mesmo tempo e não brinca com nenhum. Ela não foca em nenhum brinquedo, ela não consegue, a atenção dela é fragmentada totalmente. Então, esses sinais a gente vai extraindo na consulta e a gente vai fazendo uma espécie de checklist. Quem já passou comigo sabe que eu gosto de fazer, ó, vamos pontuando aqui. Será que ele tem isso? Ah, ele tem isso também? Ah, tá certo. Então a gente vai somando isso. Depois que eu vou examinar a criança, depois que a gente conversou, já me contou tudo, todas as perguntas que eu fiz, os pais conseguem responder direitinho, a gente vai para o exame físico. Então na consulta a gente vai examinar a criança, né? Saber como é que a criança está, olhar a garganta, olhar o ouvido,
olhar o nariz, fazer uma ausculta pulmonar, porque não é incomum, na verdade é até muito comum, que essas crianças tenham um problema respiratório e muitas vezes elas passem na consulta com o pediatra ou no pronto-socorro e o pessoal fala assim, ó, pode ser que ele tenha bronquite, é bom ele usar uma bombinha. Então a criança que geralmente já não respira bem, né, ainda tem essa questão da prescrição de uma bombinha, uma medicação inalatória ali para a criança melhorar a respiração, quando na verdade tem algo obstruindo a passagem do ar. Então, eu queria mostrar para vocês que depois que a gente conversou isso e a criança está em condições de fazer o exame, a gente vai fazer esse exame aí, que é o vídeo nasolaringoscopia. Então, assim, quando os pacientes vão se consultar comigo em determinados locais, esse exame aí ele não está incluso. Só que lá no meu consultório eu consegui colocar ele incluso no valor da consulta. Então a gente já faz essa avaliação lá no consultório também, né, para saber qual é o tamanho dessa adenoide. Então a gente precisa filmar o nariz da criança. Por quê? Porque a adenoide está lá no fundo do nariz. Ela não está na entrada do nariz. Na entrada do nariz a gente consegue ver com a luz, né? Mas para filmar lá no fundo do nariz, a gente precisa de fato ir com esse aparelho que é flexível, uma câmerazinha fininha, flexível. É claro que aí nem toda criança aceita fazer assim, né? Então tem crianças que são menorzinhas que precisam fazer sentadas e tem que estar ali contida pelo pai, né? Abraçadinha, a gente vai e filma devagarzinho ali para entender melhor como é o fundo do nariz da criança. E aí, gente, a partir desse exame a gente consegue definir o seguinte: será que é uma adenoide muito grande? Será que ele também tem as amígdalas são muito grandes e essas amígdalas às vezes impactam na passagem do ar? Porque tem crianças que têm uma amígdala muito grande, ela não infecciona, não faz amidalite, mas essa amígdala é obstrutiva, ou seja, essas amígdalas elas dificultam a passagem do ar, seja pelo nariz, seja pela boca. Eu vou mostrar para vocês outra imagem aqui, que aí vocês vão começar a entender um pouco melhor sobre isso. Então, olha aí, ó. Vocês estão vendo aí que está de rosa destacado a adenoide, lá no fundo do nariz, né? A adenoide que às vezes obstrui 80, 90% da passagem do ar, ou até mais às vezes, né? Então é uma adenoide que vai dificultar a passagem do ar. Então a criança acaba respirando mais pela boca. E quando as amígdalas são muito grandes, isso dificulta também a passagem do ar. Então é aquela criança que, se só operar a adenoide e não operar as amígdalas, ela continua tendo problema. Ou o contrário, operar a amígdala, mas não operar a adenoide, ela vai continuar tendo dificuldade para passar o ar. Principalmente a adenoide, porque fica no nariz e a respiração pelo nariz é a respiração mais saudável. Então, gente, depois que foi identificado isso, aí assim, a gente vai chegar num consenso e vamos, né, assim, eu geralmente gosto de conversar bastante com os pais, de uma maneira tranquila, explicar ali sobre como é feita a cirurgia, né, como essa criança vai ser submetida a essa cirurgia. Tem que explicar, né, como é feita a cirurgia, quais são os riscos, que é uma cirurgia de baixo risco, mas existe sempre algum risco, porque cirurgia, né, a gente não tem como falar assim, ó, não tem risco nenhum. Não é impossível, porque a criança vai precisar de uma anestesia geral, vai precisar ser submetida a essa cirurgia, esse procedimento. Exige alguns cuidados, então a gente se cerca de cuidados, tanto no antes, com os exames pré-operatórios, quanto durante o procedimento. Logo após o procedimento, a gente está ali bem do lado da criança para observar tudo que a criança vai apresentar logo após acordar da cirurgia. A criança precisa ficar internada para a gente avaliar como ela vai recuperar no pós-operatório imediato. Então, a criança que fez cirurgia hoje está lá no hospital, eu já passei agora à tarde, estava bem, tranquilo, já se alimentou, já tomou um sorvetinho, já estava brincando, está tranquilo, sem dor intensa. Então, beleza. Amanhã pela manhã a gente passa para dar alta. Quem é de outra cidade precisa ficar aqui na cidade mais 2 dias para a gente reavaliar, vai saber se está realmente bem a criança para a gente conseguir liberar para casa. E às vezes vai voltar para outra cidade distante. Enfim, então tudo isso tem que ser conversado no consultório. E a gente tem que chegar num consenso, os pais precisam estar bem atentos e bem abertos a receber essa informação. Por quê? O que acontece hoje em dia? Que os pais às vezes passam em algum profissional, o profissional diz que precisa de cirurgia, mas não explica o porquê. Então os pais às vezes não conseguem compreender que todos esses problemas que eu falei para vocês no começo da live estão atrelados à questão da adenoide das amígdalas. Então se vocês olharem aqui no meu Instagram, tem lives aqui da semana passada, da semana retrasada, com mães aqui que participaram da live. E essas mães estavam falando o quê? Que depois que a criança operou, melhorou da respiração, melhorou o sono, melhorou as infecções, mas melhorou também o comportamento, a forma como a criança come, a irritação, tudo isso melhora também, porque tem a ver.
Isso impacta no sono e o sono ruim vai impactar em outras coisas ao longo do dia da criança e ao longo do dia a dia da criança. Então é muito importante que os pais estejam bem atentos em relação à indicação da cirurgia, porque quando existe o problema, quando o problema é cirúrgico e você não faz a cirurgia, vai impactar lá na frente. É o adolescente que vai ter problema para dormir, é o adulto que vai ter insônia crônica, que vai tomar remédio para dormir, é o adolescente que vai ter alterações nos dentes, no desvio de septo. Então vai gerando uma série de problemas que no começo, agora, quando a criança tem 4, 5, 6 anos de idade, é um problema nas amígdalas e na adenoide, mas é o adolescente que vai ter desvio de septo, alteração do queixo, arcada dentária toda alterada, o céu da boca muito alto, é o adolescente que vai ter problemas de ouvido, é o adolescente que vai ter insônia, ansiedade, TDAH, que toma remédio para TDAH. Não estou dizendo que o TDAH é causado só por isso, mas muitas e muitas e muitas crianças, se você me segue aqui ou se você ainda não me segue, pode abrir meus stories que quase todo dia eu atendo crianças que têm um diagnóstico de TDAH, mas tem problema respiratório, ou adolescente que tem TDAH e tinha problema respiratório na infância. Então, se vocês entenderem bem que 40% do diagnóstico de TDAH não é TDAH, é problema respiratório que a criança tem, fica desfocada, desconcentrada, sem atenção na escola. Então, assim, se tem indicação de operar, é importante que você, primeiro, saiba se o profissional que você escolheu para avaliar o seu filho faz a cirurgia, porque tem muito profissional que não faz. E aí esse profissional que não faz, ele geralmente não indica a cirurgia. Ou então ele segura mais tempo. Então, tudo bem. Vai tentar, não deu certo, a criança não melhorou com o tratamento clínico, às vezes o profissional vai encaminhar para outro. Mas esse intervalo às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos. E a criança que tem esse problema, a cada mês, a cada ano, vai impactando cada vez mais. Então, primeiro é escolher bem o profissional. Segundo, entender mais sobre o procedimento. O profissional te explicou como é a cirurgia? Te explicou quais são os riscos? Te explicou quais são os benefícios da cirurgia? Te explicou como é que é a recuperação do pós-operatório? Então, você entendeu bem, tirou todas as suas dúvidas, sentiu confiança nesse profissional, então você está habilitada a dar um passo adiante. Doutor, doutora, eu aqui juntei com eu e o pai da criança, assim, nós responsáveis pela criança estamos realmente dispostos a fazer isso, porque a gente está vendo que a criança não está melhorando, que está roncando de madrugada, que está tendo sono ruim. Então a gente quer realmente trazer mais qualidade de vida e a gente vai tomar essa decisão de ir para a cirurgia. Pronto, tomou essa decisão de ir para a cirurgia, aí agora vai começar uma nova etapa, né? Fazer os exames pré-operatórios, passar na consulta com o médico anestesista e realmente marcar a data da cirurgia. Quando essa data está marcada, a criança, quando chegar ali perto da data da cirurgia, não pode estar gripada, não pode estar com febre, não pode estar com catarro muito espesso no nariz, não pode estar com aquela tosse ou com crise de asma, porque isso vai colocar em risco tanto a cirurgia quanto também a questão da anestesia geral, certo? Mas digamos que essa criança de hoje, inclusive, foi cancelada 3 vezes a cirurgia dela. Porque toda vez que ia marcar, a criança gripava, era catarro. Então, assim, os pais já não aguentavam mais. Né? Os pais já estavam muito cansados, porque a criança gripa muito. Essa criança que gripa muito é a criança que vai muito para o pronto-socorro, vai muito para consulta, gasta muito com remédio. Só nesses últimos 3, 4 meses, eu falei hoje disso no Stories. Eles gastaram muito dinheiro mesmo. Talvez até similar ao valor da cirurgia, se duvidar. Porque toda vez que vai na farmácia é R$ 500, é R$ 400, é R$ 700. Vai depender se tem antibiótico, tem corticoide, tem remédio para alergia, tem spray nasal, tem lavagem nasal. Então, assim, os pais gastam muito. Não é só a questão financeira, mas assim, ó, a criança não dorme, o pai e a mãe não dormem. No dia seguinte, o pai e a mãe não conseguem trabalhar bem, não conseguem desempenhar. Então, vai impactando na saúde da família de uma maneira geral. Então, gente, quando tem essa indicação de cirurgia e a criança chegou nesse ponto e tem condições de fazer a cirurgia naquele dia, maravilha, é feita a cirurgia. Então, hoje pela manhã fizemos uma cirurgia, foi tudo tranquilo, graças a Deus, a criança já está se recuperando bem e a gente está ali próximo da criança para, né, ter qualquer sintoma que a criança tiver, a gente está ali próximo para dar suporte. E após a cirurgia, então vocês vão ver vários relatos aí de mães, se vocês entrarem no meu Google, vocês vão ver mais relatos aí de como as crianças melhoraram. Eu sempre posto aqui também as mensagens que as mães me mandam, dizendo que a vida do filho foi transformada, que a vida da família foi transformada. Por quê? Porque quando você opera a criança fica bem, dorme bem, acorda bem, estuda bem, come bem, o humor fica melhor e aí os pais ficam super felizes. Aí os pais
dorme melhor, gasta menos, tem mais disposição no dia seguinte para trabalhar, está satisfeito com a saúde do filho, o filho fica bem, então o pai e a mãe fica bem, fica feliz, fica tranquilo. Então, essa cirurgia impacta não só na criança, não só no ronco, mas em todo um contexto que a criança tem e, consequentemente, vai impactar diretamente na saúde da família, tá? Na saúde financeira, na saúde conjugal, porque os pais que têm problemas assim com crianças, as crianças vão dormir na cama dos pais e afetam diretamente a vida conjugal dos pais e, consequentemente, afeta também no dia seguinte, né? Os pais ficam cansados, a criança não dormiu a noite toda, os pais também não dormiram. Imagina quando vai para pronto-socorro, que tem que ficar lá de madrugada, esperando o médico atender, esperando na fila de criança, para depois sair e ainda ir para uma farmácia, gastar. Então, gente, quem convive com esse problema realmente sente muito, muito cansaço mesmo. Chega uma hora que realmente não dá para aguentar mais, né? Então tem que buscar realmente um tratamento. E se esse tratamento for cirúrgico, eu deixei aqui várias e várias informações importantes para vocês que estão nesse processo ou estão em busca de um profissional, né? Para avaliar o filho de vocês e, consequentemente, dar esse passo adiante. Uma decisão que muda a vida da criança e muda a vida dos pais também. Tá? Se vocês ainda não me conhecem, quem está aqui na live chegou agora, né, não conseguiu pegar bem, meu nome é Oswaldo, eu sou médico otorrinolaringologista, eu atuo na saúde respiratória das crianças e adultos, atendo aqui em Vitória da Conquista e algumas cidades aqui da região sudoeste. Se você quer saber mais sobre isso, se você gostou desse conteúdo, além de compartilhar essa live com outras pessoas, eu vou deixar ela salva aqui no meu perfil, você pode clicar lá no link da minha bio, né, que é o link ali do meu perfil, vai ter lá um contato de WhatsApp para você mandar mensagem para minha equipe e a gente vai estar pronto para te atender da melhor forma, tá? Quero desejar a vocês uma excelente semana. A gente está começando a semana hoje, né? Segunda-feira. Excelente semana para vocês, uma ótima noite. Obrigado pela audiência de sempre e contem comigo caso vocês tenham alguma dúvida. Amanhã, inclusive, é terça-feira, tem caixinha de perguntas aqui no meu Stories. Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas lá também. A dúvida de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas também. Teve algumas perguntas aqui para a gente finalizar, né, a live. Então teve Daniele, logo logo a Efraim vai estar fazendo a cirurgia. Com fé em Deus, viu, Daniele? Pode contar comigo aí, vai dar tudo certo. 15 dias de operada, já pode comer comida sem ser batida. Elisângela, você vai lá no meu perfil do Instagram, vai ter um link que vai levar você para o YouTube. Lá no meu YouTube tem um vídeo falando sobre qualquer cirurgia que eu realizo, tem lá como é o pós-operatório, como é a alimentação, então você vai ficar super informada lá, vídeos curtos de 10, 15 minutos no máximo, em 10 minutos, e em 10 minutos você vai entender tudo sobre a cirurgia, pode ficar tranquilo. Então clica lá, vai no meu YouTube, já se inscreve lá também no canal. Como está Ícaro? Está bem, graças a Deus. Adenoide de Ravi 90%. Pois é, Ravi é uma criança muito pequena, né? Então ele não tem indicação de operar ainda, então tem que ficar acompanhando. Doutor, meu filho sempre gripa, fica com tosse meses. Então, não é normal, né? Só que sempre com chiado no peito, aparentemente uma tosse alérgica. Passar numa avaliação, tanto com o pediatra quanto com o otorrino também, para fazer o videonaso. É indicado para qualquer idade? Não. A cirurgia de crianças é indicada para as crianças. Adultos que têm problema respiratório é um outro problema que a gente fala aqui nas quintas-feiras nas lives, tá? Então, Araeli, obrigado pela pergunta aí, tá? Thay Vilas Boas, o melhor. Obrigado, Thay, pela presença e pela confiança. Carol, obrigado, melhor torrino. A adenoide pode voltar com o tempo após a cirurgia. Silvana, geralmente a adenoide pode voltar quando a criança é operada muito novinha, criança de 2 anos, até de 3 anos ali, se não tiver um bom acompanhamento, ela pode voltar. Mas depois dessa idade ali, 4 anos em diante, raramente volta e quando volta não é cirúrgico, tá? Volta no tamanho moderado, dá pra gente tratar clinicamente. Idade ideal para fazer é a partir de 3 anos de idade, viu, Gá? A partir de 3 anos de idade. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Estou finalizando a live aqui. Foi um prazer ter vocês aqui. Toda segunda-feira tem live por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê por aqui no meu Instagram. Um abraço, tchau, tchau.